Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogasto com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Zenfone Selfie, smartphone que foi lançado na Computex no ano passado lá em Taiwan, e Lenovo Vibe A7010, que é o primeiro smartphone da Lenovo que chegou ao Brasil. Ele veio, o primeiro aparelho de fato da Lenovo que chegou ao Brasil, ainda com a cara da Motorola, mas enfim, é um aparelho Lenovo diferente do que você já viu por aí. A primeira diferença em construção é que o A7010 é um pouquinho menor, como você pode ver aqui. Na altura ele tem 153mm contra 156 do aparelho da Asus. E ele também é mais leve, são 170 gramas no Zenfone Selfie contra 158 no Vibe A7010. E na espessura ele também é mais fino, são 10.8mm no Zenfone contra 9.2mm no Vibe A7010. Olhando do lado de tela, você tem aqui uma configuração um pouco diferente dos dois lados. A câmera é bem maior no Zenfone Selfie. Você tem botões mais visíveis no aparelho da Asus e o alto-falante é estéreo no lado do Vibe A7010, o que acaba entregando um envolvimento bem melhor de áudio. Na parte de cima você tem os dois com plástico nas bordas e entradas muito semelhantes. O que muda é que os botões do Zenfone ficam atrás, os botões do Vibe A7010 ficam na lateral. Alto-falante aqui na parte traseira, que é apenas nesse cantinho aqui, não é nessa grelha inteira, contra a parte frontal, como eu falei, do Vibe A7010. Na traseira você tem aqui uma configuração muito semelhante de câmera, os dois basicamente na mesma posição e os dois com 13 megapixels, com dois LEDs para flash. O que muda é que aqui você tem leitor de impressões digitais contra o laser no aparelho da Asus. Ligando a tela, a gente tem aqui duas telas muito semelhantes em tecnologia. As duas trabalham com display IPS LCD, os dois com 5.5 polegadas de tamanho e resolução de 1920 por 1080p, ou seja, ambos Full HD com a mesma densidade de pixels, com a mesma tecnologia de tela, ou seja, o resultado nas telas é o mesmo. Praia. Confira essas fotos. Então tem aqui exatamente a mesma figura sendo carregada dos dois lados e você, como eu falei, a mesma tecnologia de tela com a mesma resolução, a mesma densidade de pixels, só que a tela do Zenfone é um pouquinho mais escura, ela trabalha com um contraste um pouco menor do que acontece com a tela do Vibe A7010. A tela do Vibe A7010 é um pouquinho mais, com brilho um pouquinho maior, os dois estão no brilho automático, jogando um pouco para baixo do automático. E você tem aqui a reprodução de detalhes é um pouco mais viva do lado da Lenovo do que do lado da Asus. Mas o ângulo de visão é basicamente o mesmo, muda pouquíssima coisa. Então acaba tendo que um empate nessa hora. Vai lembrar que a parte de trás, como você vê, é muito mais visível a parte de baixo no aparelho da Asus. E você tem invertidos os botões. Multitarefa está do lado esquerdo da Lenovo, do lado direito da Asus. E o voltar está no lado também, como eu falei, lado oposto. Em hardware você tem um chipset diferente dos dois lados. Enquanto a Asus colocou um Qualcomm aqui, um Snapdragon 615 rodando 8 núcleos, sendo 4 deles a 1.5 GHz, outros 4 a 1.1 GHz. No Vibe A7010 você tem um MediaTek MT6753 rodando 8 núcleos, todos eles até 1.3 GHz. E como você pode ver aí, tem uma grande diferença, que é a capacidade de desligar todos os núcleos ao mesmo tempo e deixar apenas um núcleo muito baixo apenas para o standby, ou seja, o consumo de energia no MediaTek é muito menor do que você tem no Snapdragon 615. GPU é uma Mali T720 contra um Adreno 405. E no lado de memória RAM você tem 2 GB de memória RAM no lado do Vibe A7010 contra 3 GB do lado do Zenfone Selfie. E memória interna, os dois trabalhando com 32 GB. Ou seja, a Zenfone tem uma capacidade um pouco maior de memória RAM, 1 GB a mais. E isso a gente vai descobrir agora se realmente faz alguma diferença ou não. Mostrando novamente que todos os aplicativos estão fechados. Fechar tudo aqui, nada aberto. Aqui também nada aberto. Abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Ambos abriram quase que ao mesmo tempo. Twitter em 3, 2, 1.
Zenfone está levando muito mais tempo para abrir e abrir exatamente o mesmo conteúdo, os dois estão carregados ao mesmo tempo. E Instagram em 3, 2, 1. Novamente, Zenfone 2 acabou mostrando um pouco depois o conteúdo do que o Vibe A7010. A Vibe A7010 foi mais veloz nesses dois últimos aplicativos do que o que você encontra do lado da Asus. Agora, em números, mostrar se há diferença de fato entre os dois. Claro que é uma forma muito crua de mostrar, é a forma mais justa, é a forma como eu mostrei até agora. Novamente, ambos na mesma versão. Essa versão que ele pediu para atualizar não está disponível no Google Play, ou seja, não considero ela disponível. E os dois na 6.0.1 do AnTuTu. Então, fechar aqui para poder testar. Do lado de comunicações, você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões ABGNAC com Wi-Fi Direct e Hotspot dos dois lados. Os dois com o Bluetooth 4.0 com AD2P e apenas o Zenfone Selfie com EDR e apenas o aparelho da Lenovo com LE, o que dá suporte a dispositivos de baixo consumo de energia, consome um pouco menos, como por exemplo smartwatches, os Android Wears da vida ou Pebble, se você quiser. Os dois trabalham com GPS, AGPS e apenas o aparelho da Asus tem entrega GLONASS e Beidou. Não muda muito para o nosso lado, que o GPS é uma cobertura muito boa, mas se você for para a Rússia ou para a China, Lenovo vai entregar suporte aos satélites que eles utilizam por lá. O Zenfone Selfie não tem NFC, o Lenovo A7010 tem, o que é uma tecnologia pouco utilizada, então não leva muito em consideração nessa hora. Os dois com rádio FM com suporte RDS, os dois com micro USB 2.0, mas apenas o aparelho da Asus tem suporte USB Host, ou seja, você pode plugar um pendrive aqui na parte de baixo e conseguir ler os arquivos numa boa. Os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade e bússola digital, mas o aparelho da Lenovo é o único que entrega também leitor de impressões digitais, que fica na parte traseira, como eu havia falado. E o Lenovo Vibe A7010 foi o primeiro a terminar o teste com o aparelho da Asus logo atrás. São 37.102 pontos contra 31.269 pontos. Nesse caso, a pontuação menor realmente apareceu, ficou clara, porque o Lenovo foi capaz de abrir alguns aplicativos mais rápido, como principalmente Twitter e Instagram. Facebook foi lá quase a mesma coisa. E agora, para testar de fato a parte gráfica, já que em aplicativos o Zenfone Selfie acabou sendo um pouquinho mais lento do que o Lenovo Vibe A7010, eu vou abrir aqui exatamente o mesmo game, mostrando que não tem nenhum aplicativo aberto ao mesmo tempo na bandeja de aplicativos, e abrir o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android. E lembrando que você trabalha com um chipset diferente, uma GPU Adreno 405 no Zenfone Selfie contra uma GPU Mali T720 MP3 lá do Lenovo Vibe A7010, que carregou um pouquinho mais rápido, seguido logo do Zenfone. Vou colocar aqui os gráficos no alto para que tudo fique da forma mais igual possível. Quando aqui iniciar o jogo no Zenfone, ficar mais próximo do show ao mesmo tempo, em 3, 2, 1. As duas foram mais ou menos ao mesmo tempo. Lembrando que você tem uma diferença de memória RAM, o Zenfone Selfie tem 1 GB a mais de memória RAM do que o A7020, além da diferença de hardware, de processador, é um MediaTek contra um Snapdragon 615. E o Vibe A7010 abriu o primeiro jogo. Uma diferença bem grande, na verdade. Só que o desempenho dele tá bem ruim. Talvez o alta não seja a melhor forma de rodar o jogo. O jogo pode, talvez, ficar um pouco abaixo do alta. E por mais que rode mais rápido, abriu mais rápido, o desempenho tá grosseiramente melhor no Zenfone Selfie. Zenfone Selfie que ficou no máximo, como você viu lá, eu coloquei, e tem uma diferença cavalar aí de qualidade. Eu prefiro esperar um pouco mais o jogo carregar, mas rodar muito bem, do que rodar primeiro e rodar dessa forma tão ruim como tá rodando aqui no aparelho da Lenovo. O aparelho da Lenovo apanhando muito mais em jogos do que o Zenfone Selfie. Isso mostra que
talvez abrir o jogo primeiro não seja tão interessante quanto rodar o jogo bem. No lado de câmera, os dois dispositivos trabalham com aplicativos diferentes de câmera. Então tem aqui o aplicativo de câmera. Os dois têm recursos, um angular grande para foto com a câmera frontal. Só que o Zenfone Selfie, óbvio, tem uma câmera frontal de maior resolução. São 13 megapixels contra 5 do aparelho da Lenovo. E os dois com a mesma abertura de f2.2. Agora virando para a câmera traseira, não frontal. O aparelho da Lenovo ele é muito mais simples nos modos, apenas uns efeitos extras, e você tem também a possibilidade de aplicar ou tirar o HDR, contra uma série de efeitos que podem ser feitos com o Zenfone 2. Para ver as fotos dos dois dispositivos, fotos tiradas com o Zenfone Selfie e com o Lenovo A7010, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Lá tem o link para cada review que foi publicado com os dois dispositivos. Mas, em geral, o Zenfone Selfie tira fotos com qualidade um pouco superior do que o que você encontra com o Vibe A7010, por mais que os dois trabalhem com a mesma resolução, são 13 megapixels na câmera traseira. O Zenfone Selfie trabalha com a abertura de f2.0, ou seja, é um pouco mais clara, a luz entra com mais facilidade do que o f2.2 do Lenovo Vibe A7010. E as fotos, principalmente com HDR, ficam melhores no lado da ASUS. No lado de bateria, os dois trabalham com grande capacidade. São 3.000 mAh no Zenfone Selfie contra 3.300 no Vibe A7010. Isso pode parecer que garanta a mesma autonomia, só que o A7010 consegue durar um pouco mais, porque ele, como você viu, ele consegue desligar núcleos com muito mais facilidade do que o Qualcomm Snapdragon que está aqui, que não consegue deixar, por exemplo, apenas um núcleo ligado para standby, algo que o MediaTek consegue. Então o MediaTek acaba entregando uma autonomia maior do que o Zenfone consegue, mesmo não tendo um processador Intel, que é um grande calcanhar de Aquiles da ASUS para consumo de energia. No lado de extras, tem dois dispositivos com versões alteradas do Android, só que enquanto a Lenovo trabalha numa versão muito mais próxima do Google Poo, do que o Google coloca de forma pura, muito próximo do Google Now Launcher, a ASUS tem a Zen UI, que é uma interface muito poluída, com muitos recursos extras, claro, são recursos muito bacanas, como uma lista de atalhos muito maior do que você encontra aqui, só que ela acaba sendo um pouco mais poluída do que o do Vibe A7010. E em versão do Android, só tocar aqui, descer aqui sobre, tem a versão 5.0.2 no lado do aparelho da ASUS contra 5.1 no lado da Lenovo, ou seja, os dois com Android Lollipop instalado de fábrica na versão, enfim, bem recente. A ASUS já garantiu a atualização para o Marshmallow do Zenfone Selfie e a Lenovo ainda não tem uma posição firme sobre a atualização para o Marshmallow ou não. No lado de custo-benefício, há uma diferença muito grande, porque o Zenfone Selfie custa R$ 1.429, no preço mais camarada que a gente pode encontrar. Na verdade, dá para encontrar o Zenfone Selfie por até R$ 1.100. E o Lenovo A7010 pode ser encontrado por também R$ 1.100, só que R$ 1.133, um preço um pouquinho abaixo do que a média que você encontra do Zenfone Selfie. O Zenfone Selfie então entrega um hardware que abre aplicativos com um pouquinho mais de tempo, mas roda jogos melhor, tira fotos melhores e perde um pouco na autonomia. Se você liga para autonomia, talvez o A7010 seja melhor. Se você liga para jogos, o Zenfone Selfie é melhor do que o A7010, sem sombra de dúvidas. Para saber uma conclusão melhor e mais detalhes e fotos sobre esse comparativo, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo, que tem o comparativo em texto no tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Todo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.